Então, vamos proceder ao interrogatório do réu. O réu pode vir até aqui, por gentileza. O senhor pode se sentar, senhor Joaquim. Mesmo pedido que eu fiz para as testemunhas que foram ouvidas aqui, falar próximo do microfone, para que as partes e o juiz possam lhe ouvir, os jurados também, que são os soberanos dessa causa de hoje, e para possibilitar a gravação aqui, tá bom? Sim, senhora. Pode iniciar a gravação, por gentileza? Interrogatório do réu Joaquim Pereira da Silva, no interesse do processo 0013-709-75-2022, que é movido pelo Ministério Público em face do senhor Joaquim. Boa tarde, senhor Joaquim. Boa tarde, doutora. O senhor está acompanhando aqui os trabalhos, sou a juíza presidente dessa sessão hoje. Sim, senhora. O senhor pode me falar seu nome completo, por gentileza? Joaquim Pereira da Silva. Tá certo, agradeço. Antes de dar sequência aqui na qualificação do senhor, só para fins de registro, a defesa técnica teve a entrevista reservada com o senhor antes desse interrogatório, conversou com o senhor, certo? Sim, senhora. Tá bom, então esse direito que é assegurado ao senhor foi observado. A idade do senhor? 63. Estado civil? Eu vivo de comunhão estável. Tá, união estável? Eu tenho uma companheira já, tá convivo certo. com ela há 8 anos. Perfeito, agradeço a informação. O senhor tem filhos? Sim. Quantos? 4. Qual a idade dos seus filhos? 38, 33, 32, 23. Certo. O senhor tem profissão? Qual que é a profissão do senhor? Sim, eu era policial militar. Certo. O senhor estudou e até que ano? Eu tenho até o 3º grau. A residência do senhor, atualmente o senhor encontra-se preso, certo? Mas a residência anterior do senhor, onde era? Aqui mesmo em Macapá, no bairro Jardim Felicidade 1, na travessa Genésio Antônio de Castro, 230. O senhor já foi processado outra vez? Processado criminalmente, doutora, que não seja por esse processo? Só retificando, a numeração é 430. Agradeço o esclarecimento e retomo a minha pergunta sequente. O senhor já foi processado em outra oportunidade que não por esse processo? Sim. Processado criminalmente? Fiquei na dúvida agora, né? Teve algumas chamadas na justiça e foram resolvidas, né? Tudo na paz. O senhor já foi preso antes desse processo? Não. O senhor nunca cumpriu pena antes dessa acusação? Não. Tá certo, então. O senhor está sendo acusado aqui pelo Ministério Público do Amapá. Vou narrar uma breve síntese dos fatos, mas o senhor está acompanhando aqui a sessão. De acordo com o que narra a acusação, no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 8 horas, na Avenida Cora de Carvalho, esquina com a Rua Odilardo Silva, bairro Central, aqui em Macapá, o senhor, no interior de uma caminhonete, fazendo uso de uma arma de fogo, desferiu disparos e matou a vítima Kleber dos Santos Santana, atingindo a região frontal da cabeça. Senhor, agora que o senhor tem ciência da acusação, eu informo o senhor que é assegurado ao senhor o direito de permanecer em silêncio. Esse é um direito constitucional previsto em favor do senhor,
Se o senhor desejar exercer esse direito ao silêncio aqui hoje, nessa oportunidade, isso não vai poder ser utilizado em seu desfavor, ou seja, as partes não podem utilizar isso como um argumento contra o senhor, da mesma forma que isso não implica confissão. Ciente do seu direito de permanecer em silêncio, eu indago ao senhor se essa narrativa que eu fiz aqui, mesmo que sucinta dos fatos, são verdadeiras. Então, o senhor pode optar em responder ou não às perguntas que serão formuladas. Sim, doutora, eu pretendo responder todas as perguntas, com exceção das perguntas de acusação. Tá certo. Então, eu vou indagar a sua defesa técnica. Questão de ordem, excelência. O artigo 186 do CPP, ele não faz menção à questão do interrogatório seletivo. Ou o réu aceita responder todas as perguntas, ou ele fica calado. Não, doutor, eu... registre. Perfeito, doutor. Eu agradeço a sua observação. Em relação ao silêncio seletivo aqui, que foi informado pelo acusado, eu indago a defesa se esse silêncio seletivo destina-se apenas às perguntas da acusação ou se também às perguntas do juízo. Não ficou claro. Não, excelência. A recomendação pela defesa é que ele responda todas as perguntas de todas as partes, exceto as da acusação. Responda juiz, responda advogados de defesa, responda qualquer questionamento dos jurados. Perfeito. Então, em relação à arguição apresentada pelo excelentíssimo assistente da acusação, nada obstante as previsões legais a respeito, o direito ao silêncio é uma garantia individual prevista em favor do acusado e, de acordo com o que já está sedimentado na jurisprudência das Cortes Superiores, pode ser exercido de forma parcial. Diante disso, eu observo que os precedentes, de certa forma, até já consolidados, sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, e garanto ao acusado a possibilidade de responder somente as perguntas do juízo, da defesa e dos jurados, abstendo-se de responder as perguntas da acusação. Assim sendo, eu dou sequência ao interrogatório do réu. Eu pergunto ao senhor, a acusação que é feita aqui, em desfavor do senhor, que eu narrei brevemente, ela é verdadeira ou não? Verdadeira, senhora. O senhor confessa os fatos, então? Eu, antes de responder para a senhora, se a senhora me permitir, eu gostaria de relatar o ocorrido. Certo. Já que o senhor confessa os fatos, eu dou a oportunidade do senhor narrar o que ocorreu aquele dia. Sim, senhora. Naquele dia eu estava em casa já com uma agenda marcada para um ortopedista, né? E eu peguei o meu veículo e saí em direção ao quartel, que eu ia ser atendido por um ortopedista na Policlínica da Polícia Militar. Peguei a trajetória, como de sempre, eu sempre faço, quando dirigi ao quartel, e cheguei na Lies Lervie, com a Mendonça Furtado, estava fechado o trânsito para seguir direto. Eu optei em ir pela direita, desci a Mendonça Furtado, mais adiante me deparei com o semáforo fechando, né? Eu parei ali, ele abriu, eu saí fazendo contorno, dobrei à esquerda e continuei, fui embora. Dado o momento, um carro aparelhou com o meu. Lateralmente, o cidadão gesticulando com a arma em punho, apontando com o corpo nesta posição e com os textuais: filha da puta. Eu olhei lateralmente, naquele momento não identifiquei quem era, não perguntei, ninguém me falou o que estava acontecendo ali. Não sabia se ia atirar ou não. Eu tirei o pé do acelerador do meu veículo, belisquei no freio, já com o mesmo acionamento do meu armamento, que eu ando com a minha arma,
a minha arma é registrada, eu tenho porte de arma, tá? E disparei os 4 disparos. O meu disparo, eles começaram o movimento do veículo na lateral, com a freada que eu dei, tirando o pé do acelerador, o carro do Tenente Kleber avança e o meu fica. Fiz o acompanhamento e percebi pela traseira do veículo dele que ele dava aquele tranco de quem vai parando. E foi parando. E eu automaticamente freiei, parei meu veículo, abri a porta, corri para trás, me abriguei atrás da minha caminhonete. E percebo que um carro está logo atrás de mim, um carro branco. Eu olho e, por cima do ombro, identifico um cidadão. Eu peço para ele não avançar, para ele ligar para a polícia, que uma pessoa estava dentro do veículo e tinha me ameaçado com uma arma, e eu atirei. Até então, eu não estou sabendo se eu tinha atingido o Tenente Kleber. Também, hoje eu chamo de tenente, mas até aquele momento, eu não sabia de quem se tratava e por que estava me puxando aquela arma, me ameaçando com aquele armamento. E aí eu fiquei me abrigado e ouvi alguém dizer, não sei, não identifiquei, ele está morto. Em dado momento ali, alguém mais olhou mais adiante, tem uma criança, e abriu a porta, tirou aquela criança. Ali o mundo desabou de novo para mim. Primeiro, nós estávamos vivendo num momento havia uma notícia de que facções queriam ceifar a vida de policiais. Mesmo eu, na minha inatividade, trabalhei 35 anos, então eu não estou mais na ativa, mas tenho amigos, alguém me viu por aí, sabe que eu fui militar, nativo, tenho parentes, então a gente fica com medo. E quando me deparei com aquela justa agressão ali, eu vou ser sincero, eu vou falar uma expressão aqui, eu me borrei, medo, pânico, porque eu não tenho mais a força da juventude, né? Tenho uma idade avançada, então cria-se aquele pânico, aquele medo, e eu fiquei com medo da minha vida. Então, não sei do que se trata, quem é, e aí eu tive essa reação. Não tinha a intenção, eu simplesmente ali, o medo, o pânico, eu resguardava a minha vida. Até porque naquele momento, doutora, eu carrego comigo hoje é 23, está fazendo 23 anos, eu tenho uma bala na minha cabeça, um projeto entre C2 e C3 a 2 milímetros da medula. Então eu sou um sobrevivente por um milagre. Eu sei o que é você ver alguém atirar em você, uma arma na sua cabeça, alguém lhe ameaçar. Eu sou, apesar de ter 35 anos como militar, eu sou um ser humano como qualquer nesse universo, tá? E aí a criança, quando eu vi aquela criança, eu digo, meu Jesus, como uma pessoa bota um filho, que um filho é uma coisa muito querida da gente. Eu sou pai, eu sou filho e sou pai. A gente gosta dos nossos filhos, nossos pais gostam da gente. E aí eu vi como é que ele bota uma criança dentro do carro e ameaça alguém. Outra, para se puxar uma arma para alguém, a gente é quem vai usar, quem vai utilizar. Isso não é só um militar que sabe. Qualquer um do povo que, porventura, queira ter uma arma, ela aprende, ela busca alguém que sabe e ensina. Só se puxa uma arma quando se vai utilizar. Tá? E foi o que aconteceu. Então, o mundo desabou para mim ali. Naquele momento que eu estou abrigado, que eu peço para o cidadão que está atrás do carro, liga para a polícia, né? Eu pedi a ele para ligar para a polícia. Faço gesto, inclusive, me salvo engano, com as minhas mãos, né? E eu ainda estou apavorado. Por que eu fiquei abrigado atrás do meu carro? Volto a dizer, eu não tinha certeza que eu tinha acertado aquele cidadão. E aí, quando houve a confirmação, eu guardei meu armamento, né? E fiquei por lá. Chegou um rapaz próximo de mim, aí ele falou assim, eu também sou policial. Vinha de uma forma simples, meio desnorteado. Eu digo, eu me identifiquei, eu sou o fulano de tal, né? Inclusive eu falei que eu era da reserva, na verdade pela contagem de tempo eu já estou na inatividade. Eu falei, eu sou policial da reserva, eu sou capitão Pereira, eu estou na reserva. Eu
um cidadão puxou a arma para mim e eu respondi para cessar aquela minha agressão. Ele menciona aqui que eu chamei de vagabundo. Eu quero dizer que eu jamais, nas minhas condutas, minha abordagem, eu chamei de vagabundo para qualquer pessoa. Eu não gosto dessa expressão. Ela não faz parte do meu vocal. Eu chamo de cidadão. Eu carrego isso comigo, cidadão. Então, não faz parte de eu dizer assim, que eu chamei de vagabundo, aquele vagabundo de sapequê. Isso não é um linguajar meu, essa expressão. Eu vim ouvir dele. Tá? E eu saí dali, veio um outro rapaz que veio aqui dar um depoimento, não viu, fala coisa com coisa, ele não viu ali, ninguém viu nada. Foi uma coisa muito rápida, uma coisa que aconteceu assim num estalo de dedo, de uma ação minha e do Clébio, foram ação e reação, escolha que ele fez e que eu fiz também que trouxe a isso. E aí eu disse para ele assim, eu vou embora, quando a polícia chegar, diga quem sou eu, porque eu não tinha estrutura ali naquele momento, vendo aquela criança ali e pensando que as coisas ali poderiam se agravar, doutora. Por quê? Tirei a vida de alguém, tem uma criança, chega um familiar, eu estou armado, eu imaginei, não vai dar certo isso aqui. Eu fui embora. E até então eu saí dali, eu não sabia de quem se tratava e se era militar. Eu me retirei. Eu saí desnorteado, sem saber por onde eu estava andando. Eu dizia, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? E segui em linha reta. Passei, quando cheguei na praça, na Senhora de Fátima, não sabia ainda quem era, onde eu estava. E conheço aquele ali. Eu cresci ali, praticamente. Dobrei para a direita. Aí quando chegou no canto do rodapé, foi que eu lembrei aqui. Aí foi que voltou normal. Aí eu dobrei para a direita, deixei. Abandonei meu veículo, deixei estacionado na frente da casa da minha mãe, que nós temos lá uma vila de casa, e segui andando. Nesse seguir andando, eu não sabia o que fazer de norteado. Acho que eu tenho que procurar alguém para me orientar. Eu estava completamente perdido. Foi uma vida. É uma vida que eu tirei. Coisa que eu nunca fiz durante toda a minha carreira. E confronto com outras pessoas, abordagens perigosas. E eu nunca baixei. Tive nas minhas condutas uma baixa. Nas minhas ocorrências, eu desconheço alguém. Fiz muitas prisões, mas não com baixas. E aí eu peguei um mototáxi e fui embora. Chegou mais adiante, eu não me senti seguro na mototáxi, eu abandonei a mototáxi e aí foi que eu cheguei na casa, num local que era de um parente meu, e eu cheguei lá, ele não estava, ele estava saindo e eu não reconheci que ele passou da minha frente, entrou no carro dele e saiu. Eu não o reconheci. Entendi. E aí Agora, o senhor já contou a dinâmica dos fatos. Eu estou dando a oportunidade do senhor falar, porque esse momento de interrogatório, as testemunhas, até para esclarecimento dos presentes, as testemunhas, elas se destinam aqui a esclarecer os fatos que sabem e com vistas a produzir prova. E o interrogatório, ele também tem um viés de meio de defesa. Então, é por isso que a gente oportuniza ao interrogado a narrativa dos fatos de acordo com a sua perspectiva, porque também é uma forma de autodefesa. O senhor mencionou, então, que depois saiu do local dos fatos, depois que o senhor se apresentou perante a autoridade policial, foi no outro dia? Como é que foi? Exatamente, nesse deslocamento, eu ainda não estava em mim, né? Eu estava desnorteado, eu precisava de uma assessoria para me orientar do procedimento, porque eu não estava me sentindo bem. E eu entrei no estabelecimento, porque é uma empresa. E eu cheguei lá contando com alguém que pudesse, né? E o pessoal perguntou, o que está acontecendo aí e tal. Eu perguntei para o fulano, ele disse, ele acabou de sair. Aí rolou nas redes sociais, eu sentado, me ofereceram água, me ofereceram café lá, aí disseram assim, olha, o policial matou o outro. Foi quando eu escutei essa expressão, um policial matou o outro. E eles me conhecem, eu disse, eu vou embora daqui, apesar deles me conhecerem, né? Aí eu entrei na gerência e perguntei, quem é que manda aqui depois do fulano? É a fulana. Eu digo, dá para você arranjar um motorista dele para me deixar no local? De lá, sem ele saber o que estava acontecendo, eu saí rapidinho, entrei no veículo e fui embora, me desloquei. E ele me deixou na rodovia do Curaú,
De lá eu segui para casa, entrei em contato com meus familiares, meus filhos, né, para pedir apoio jurídico, para me orientar, que eu estava desnorteado, que eu estava querendo me apresentar e ficar à disposição da justiça. E assim esse contato foi feito, e eu me apresentei ao delegado, levei Foi no mesmo dia ou foi no dia seguinte? Foi no dia seguinte, né? Tá Eu fiquei todo esse tempo em casa, né? Estava em casa lá, e aí foi acertado para eu me apresentar nesse horário, e assim foi feito. Me apresentei, levei a minha arma do mesmo jeito que eu a usei, nem retirei o carregador, do mesmo jeito. Só fui retirar o carregador lá perante o delegado. Tá certo, então. Quantos disparos o senhor deu? O senhor 4. recorda? 4 disparos. O senhor se recorda aonde que esses disparos eles se localizaram ali no veículo, onde que foi atingido, na verdade? Sim, senhora. Pode informar, por gentileza? Pode. Quando acontece o fato, ele ainda está na minha lateral. Nós estamos em movimento. Quando eu tomo essa ação de beliscar no freio, o primeiro disparo é na lateral. Quando eu digo lateral, em direção à agressão. O carro ainda está lado ao meu. Entendi. Eu começo. Os demais? E com isso, com o movimento, o carro dele vai e o meu fica. Mas só que na minha ação, eu aciono os 4 disparos. Pou, 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 pou. Por que caracteriza atrás? Porque os carros eles estão em movimento, tanto o meu quanto o dele. Só que o meu ele é reduzido quando eu tiro o pé do freio e dou a beliscada no freio, enquanto que, por ele não estar esperando isso, é normal que o dele vá. E por isso que fica caracterizado. Pega os disparos, pega na lateral e pega por trás do veículo. O senhor chegou a ver que tinha uma criança no banco traseiro? Não, senhora. Não tem como visualizar. E os disparos que o senhor desferiu, que atingiram esse veículo, poderiam ter acertado essa criança? Com certeza, doutora. Com certeza. Dependendo da posição onde ela estava, com certeza essa criança foi salva por Jesus. E anjos que salvaram essa criança, nada mais do que isso. E quando o senhor reagiu, o senhor mencionou que a vítima apresentou uma arma ao senhor. Não passou pela cabeça do senhor talvez refletir melhor? O senhor não teve nenhum momento de reflexão ali? Não, sinceramente, doutora, não teve. Foi tão rápido, porque eu fui pego de surpresa. Sabe, quando você se depara com uma situação que você não sabe do que está acontecendo. E ali, comigo aconteceu assim. Do nada, aquele carro para na minha hora, filha da puta, sem saber o que estava acontecendo. Ele só xingou o senhor? Sim. Foi a única coisa que eu escutei, foi essa expressão. Ele xingou e apresentou a arma, é isso? Ao mesmo tempo, junto. Tá. E aí a arma ele apresentou ou apontou para o senhor? Filha da puta! O corpo inclinado para a direita, olhando assim. Tá certo, isso já está esclarecido. Eu visualizei dele a mão com a arma até aqui do corpo dele, assim, pela a visualização que eu tive naquele momento. Isso já está esclarecido, obrigada. Quando o senhor desceu da sua caminhonete, o senhor desferiu outro disparo? Não, senhora. Não. Só de dentro do meu veículo. Certo. Eu não tenho mais perguntas para fazer para o senhor nessa oportunidade. O senhor tem mais algo a alegar à sua defesa aqui, que talvez eu não tenha perguntado? Não, senhora. Tá certo, então eu vou passar a palavra à defesa do senhor, atendendo ao silêncio parcial que foi postulado aqui. Sim, sim. Perfeito. Boa tarde, senhor Joaquim. Sim, boa tarde, doutor. Depois vai ser apresentado vídeos aos jurados, mas nesse vídeo consta uma perseguição de um carro branco atrás do senhor, que é o carro tripulado pelo Kleber.
Durante esse episódio, o senhor percebeu esse carro te perseguindo, indo atrás de você? Não, senhor. O senhor percebeu o momento onde o Kleber tentou ultrapassar pela direita e não sobrava espaço para ele por causa de um carro estacionado e havia? O senhor percebeu que em algum momento a caminhonete apertou o carro dele? Não, senhor. Perfeito. A imagem mostra um emparelhamento de carro depois de uma perseguição do Kleber, onde ele teria estado com a janela aberta, tá? Quando foi o primeiro momento que o senhor viu o Kleber? Ele já estava com a arma empunhada e direcionada para você com a janela aberta? Sim, senhor, exatamente. Quando o carro pareou e ele já sai gritando, eu dou aquela olhada assim, ele já está com a arma em punho, em movimento. A imagem eu tenho até hoje, esse movimento assim, todo o tempo assim. Filha da puta! Foi rápido. Ele já estava, quando pareou, ele já estava com a arma na mão, já apontando. Até porque, eu só olhei porque ele gritou. Tá? Tinha como o senhor imaginar que ele era um policial? Não, de hipótese alguma, ali naquelas condições não. Tá ok. Nesse momento, o senhor já falou que sentiu a sua vida em risco. O senhor se utilizou do seu treinamento policial para defender a sua vida? E como se deu isso? Com certeza, porque apesar de eu não estar mais na atividade, algumas coisas que a gente aprende na vida é guardado. São 35 anos de polícia, né? E no final da minha carreira, era um treinamento que a gente tinha constante no Batalhão de Operações Especiais. A gente não só treina quando tem curso. Nosso treinamento ele é constante, toda semana ali. E a gente bota em prática porque está inserido na gente, né? A segurança. Então, houve ameaça, foi em 2 momentos a ameaça ali. Quando ele me ameaça com a arma e quando o carro começa a parar, porque eu não tinha certeza que eu tinha atingido. Apesar de eu ter buscado atingir a ameaça, mas depois que eu fico para trás, a película não me permite visualizar mais ninguém. Então eu fiquei com medo, por isso que eu fiquei apavorado. Eu vou ser sincero, se ele vai sair de lá, vai sair me atirando em mim. Eu larguei do cinto, saí do meu carro e corri para trás. Perfeito. Sr. Joaquim, o senhor falou sobre um ponto muito importante, que é não ter certeza se tinha acertado. Um ponto que pode ser discutido aqui é sobre eventual excesso do senhor. E eu quero que o senhor esclareça aos jurados, deixe claro aos jurados, se o senhor tinha consciência, ou poderia ter consciência, ou poderia ter conhecimento que ele tinha sido atingido, e se o senhor achava, no momento que o senhor saiu da caminhonete, que ainda havia risco naquele momento, né? Tanto é que o senhor se abrigou atrás. Explica melhor essa situação, do senhor, além de não saber que tinha acertado ele, o senhor entender que ainda havia possibilidade de risco, tanto é que o senhor se protege atrás da caminhonete. Explica essa situação para a gente, do momento que o senhor sai da caminhonete, sobre esses 2 prismas. Com certeza. É porque naquela situação da dinâmica, da ameaça e a minha reação, eu não efetuei os disparos de uma forma estática, que é um disparo seguro, propriamente dito, para quem treina. Ali nós estávamos em movimento, e o tiro em movimento, ele é com dificuldade. Então, ao de fazer o disparo, eu não tinha essa certeza, até porque efetuar o disparo com os 2 veículos em movimento é difícil, e quando eu fico atrás, eu fico sem visão da ameaça. E aí o carro dele vai fazendo como se um carro tá com a marcha engrenada, e ele vai parando aos poucos, mas o pensamento foi, ele vai sair de lá, porque justamente eu não tinha certeza de ter atingido o alvo. Aí eu corro para trás e me abrigo. E me preocupei com as pessoas que iam chegando, porque as pessoas chegam no local desse, elas ficam curiosas. E eu senti que quando eu olhei por cima do meu ombro, vi o veículo atrás, o rapaz estava meio assim, com medo, né? E eu disse, liga para a polícia aí, não passa. Eu repeti aquilo que eu comentei agora há pouco. Está armado e eu atirei, porque não sabia do que se tratava. Então a ameaça, ela estava e poderia ter
continuidade, ela poderia evoluir caso eu não tivesse atingido ele, coisa que eu não sabia. Perfeito. Em que momento o senhor descobriu a presença de uma criança dentro do carro? Quando eu ouvi uma voz de alguém, eu não consigo identificar, não lembro, porque a pessoa fica mais para o lado direito, né? Então eu não tinha muita visão para o lado direito, assim, tá? Assim, tem uma criança, a pessoa sempre abre a porta do carro, tira a criança e bota no colo. Foi só isso. Perfeito. O senhor tinha conhecimento sobre o Kleber? O senhor já teve algum desentendimento com ele? Conhecia a pessoa dele? O senhor já tinha visto ou conversado com ele anteriormente? Não, senhor, não o conhecia, nunca tive nada com ele e nem tampouco tenho até hoje nada contra a pessoa do Kleber. Tá, ok. O relatório das investigações conclui que a arma estava suspensa. O senhor confirma que em algum momento dessa... Ou seja, confirma, o senhor já falou isso, que ele estava com a arma suspensa para o senhor? Sim, com certeza, não tenham dúvida, senhores, ele estava com a arma suspensa. Eu jamais iria atirar numa pessoa, né, se não tivesse me ameaçado. E até porque, mesmo que tivesse ameaçado e não fosse uma arma de fogo, eu com certeza não ia tomar aquela atitude com ela ali. Ele não estava com a arma entre as pernas, como diz a acusação? Não, estava em punho. A arma dele estava em punho. Ele fez o gesto empunhando a arma e gritando para mim. Do nada, assim, surgiu do nada. Botou o carro no lado, gritou, olhou para o lado com a arma e balançou, inclusive, a arma. Perfeito. Agora uma última pergunta. A acusação fez uma pergunta, sugestionou que atira teria que esperar um tiro antes para atirar. Inclusive isso foi de divergência com o delegado. O senhor, agora a sua leitura como policial, né, se exige na legítima defesa, sobretudo no posicionamento policial, que se espere dar o primeiro tiro para dar o segundo? Olha, se exige ou não, é complicado. Alguém puxa uma arma, não dá para saber se vai atirar ou não. Puxou em direção, é um perigo. Assim como a pessoa pode atirar, ela não pode atirar. O que aconteceu ali? O tenente Kleber puxou e não disse de onde vinha, o que queria, o porquê, os motivos que levaram ele àquela conduta. Até porque, se tratando inclusive de um policial, né, como eu volto a dizer, com uma criança, com um filho, uma coisa que a gente ama é um filho. E eu quero dizer assim, que quem possui uma arma, inclusive, é repassado, porque quem compra uma arma, ele não compra por comprar. Ele tem uma arma, ele procura receber orientações, instruções para utilizar aquele armamento. E lá, nesse momento do ensinamento para qualquer pessoa do povo, como se só se puxa uma arma quando a gente vai usar. Não se ameaça ninguém com uma arma. Ou você não faz nada, porque se você puxar, você tem que se perguntar, eu estou sujeito? Se eu for ameaçar alguém, alguém pode me revidar contra mim. Que foi o que aconteceu ali, lamentavelmente. Perfeito. Senhor Joaquim, qual que é a idade do senhor e quanto tempo o senhor está preso? A minha idade é 63, eu estou preso há 1 ano e 7 meses. Tá, ok. Senhor Joaquim, essa última vez, a última oportunidade que o senhor vai poder se manifestar no processo, depois o senhor vai ter que ficar em absoluto silêncio sentado aqui, não mais vai poder se manifestar. Sim, senhor. Então, eu ainda vou oportunizar os jurados, mas pela defesa... Sim, pela defesa, né, se os jurados tiverem mais uma pergunta, o senhor tem pergunta. Então, a minha última indagação é, o senhor tem alguma coisa a falar em seu favor para os jurados, essas pessoas que vão te julgar nesse momento? Sim. Eu nem digo assim a meu favor, né? Mas deixar bem claro que para as pessoas que aqui estão, que eu me arrependo da minha reação tirar uma vida. São 35 anos da minha carreira, da minha vida toda, e sempre busquei fazer a coisa certa. Jamais pensei em tirar a vida de alguém. Isso é uma dor irreparável, a gente tirar. Eu peço desculpa a todos aqui presentes, os familiares do tenente Kleber, eu posso chamar de irmão, porque em Cristo nós somos filhos de um único Pai. Então, foi uma fatalidade. Tá? Não guardo rancor nenhum. Eu jamais gostaria de estar sentado aqui neste banco de réu.
A minha vida toda ela foi trabalhada em cima de salvar vidas, tá? A gente às vezes pode até ser meio duro, mas para salvar vida, não para tirar. A minha ficha fala por si só. Eu sou um ser humano, falho, pecador, como qualquer outro. Então, perdão aos familiares do Tenente Kleber, a sua mãe. Eu não sei, nem comparável o que você está sentindo, mas tenha fé. Carregue, abre o seu coração para Jesus. Ele vai lhe confortar. Doutor, a minha mãe que está, senhor, a minha mãe que está presente por aí. gentileza, eu estou permitindo que o senhor faça a narração dos fatos, porque é um momento de defesa, Ah, é sim, um senhora. momento que a legislação garante isso ao senhor, né? O senhor Me não desculpe, vem aqui doutor. só prestar esclarecimentos, o senhor vem aqui também se defender. E eu, como juíza presidente, eu tenho necessariamente observar os direitos do senhor, é isso que eu estou fazendo. Obrigado, doutora. O senhor já demonstrou, então, o seu arrependimento, se reportou gentilmente à família da vítima. Não vou deixar se estender apenas em relação a essa fala do senhor em relação à família da vítima, para evitar tumulto aqui. Mas o senhor já falou, eles estão aqui, já ouviram. Peço gentilmente que a plateia siga em silêncio, sem intercorrências aqui. O senhor tem mais algo a dizer na sua defesa? Não, só agradecer a todos. Obrigado, doutora. Tá certo, então, agradeço. Dos senhores jurados, alguém tem uma pergunta? Se tiver, levanta a mão e fornece. Outra pessoa tem alguma pergunta? Pode recolher a pergunta da jurada também. Tá certo, eu defiro as duas perguntas. São perguntas dos jurados, tá bom? Sim, senhora. Primeira pergunta. Senhor Joaquim, do trajeto da sua casa até o momento do emparelhamento dos veículos, o senhor e o senhor Kleber trocaram algum diálogo no trânsito? Teve alguma conversa? Não, senhora. Nenhum momento, nem com o Kleber, nem com ninguém, nenhum momento. O único momento de contato que tive com o Kleber foi justamente quando ele botou o veículo dele na lateral do meu. Foi a partir daí que eu fui visualizar a vítima. Tá? Antes disso, nada ocorreu de anormal. Agradeço a informação. O segundo questionamento dos jurados. Se na época dos fatos o senhor estava usando algum medicamento? Não, o medicamento que eu utilizei foi, eu não sei recordar o nome aqui, é com relação a luxações, né? Eu uso um medicamento, doutora, que eu tive ataque de AIT. Eu tive 3 dias seguidos um ataque de AIT. E por se tratar disso, né, o médico me receitou uma medicação, né, que eu tomo. O senhor tomava alguma medicação, perdão, na época dos fatos? Essa medicação. Tá, essa, na época dos fatos. Qual que era? Eu tomo a outra... O que é AIT, doutora? Oi? Eu estou com dúvida aqui. O que é AIT? O senhor pode esclarecer, por gentileza? Sim, ataque isquêmico transitório. É uma circulação do sangue no cérebro que você apaga. Então... Entendi. O senhor pode falar brevemente, é uma pergunta dos jurados, mas o senhor pode falar sobre a medicação, porque foram eles que perguntaram. Losartana, eu tomo aqui a rosuvastatina e o AS. Tá, e todos são destinados a essa doença que o senhor mencionou. Essa situação. Como é que é o nome, o senhor pode repetir? AIT. AIT. Como que é Ataque isquêmico transitório, uma circulação sanguínea que você apaga, desmaia. E aí fica inconsciente. Agradeço o esclarecimento. Excelência, estão me informando aqui que é como se fosse um princípio de AVC, se puder para ele confirmar. Não sabia disso. É como se fosse isso? Isso, senhora. Foi esclarecido, então. Tem alguma outra pergunta dos jurados? Esse é o momento para fazer as perguntas. Nenhuma pergunta? Tá certo, então. Já que não tem perguntas, além das que foram formuladas, eu agradeço o senhor. Obrigado, senhor, doutora. Já encerro o interrogatório do senhor.
Pode encerrar a gravação também, por gentileza.